Existe uma forma que você pode começar a utilizar a nuvem da AWS sem precisar fazer migração de nenhum servidor, de nenhuma aplicação sua, que já vai ajudar muito você a ter a disponibilidade das suas aplicações, que ajuda muitas empresas aí no dia a dia quando tem algum problema nos seus data centers. Eu vou mostrar como utilizar esse serviço na prática para você. Meu nome é Leandro Porciúncula e aqui no nosso canal a gente ajuda profissionais de TI a dominarem as tecnologias de cloud para impulsionar as suas carreiras e os seus negócios e terem acesso às melhores oportunidades nesse nosso mercado de TI. Então agora eu vou explicar para você que serviço é esse, como que a gente pode utilizar e quais as vantagens de utilizar ele. Bom, eu estou falando aqui da gente criar um ambiente de Disaster Recovery, o famoso DR. Primeiro, deixa eu explicar o que é um Disaster Recovery. Um Disaster Recovery você configura no seu ambiente, seja ele um ambiente físico ou até mesmo um ambiente já em cloud, uma outra cloud que não seja AWS, ou até mesmo na própria AWS. Você configura um ambiente de Disaster Recovery, porque caso você tenha algum problema no seu data center local aí, nos seus servidores físicos ou até em data centers remotos, você consiga recuperar esse ambiente de forma rápida. Então você consegue recuperar todas aquelas suas máquinas virtuais, todos os seus servidores rapidamente. E eu vou mostrar agora aqui, usando um serviço nativo da própria AWS, como que a gente pode utilizar esse serviço para criar um ambiente de Disaster Recovery. E quais as vantagens de você fazer isso? Bom, primeira vantagem é que você tem lá um ambiente com custo super baixo, no qual ele está replicando todos os seus servidores, todas as suas máquinas virtuais para dentro da AWS. E a grande vantagem é que você não paga por esses servidores lá, porque eles vão ficar parados. Eles só vão startar, começar a funcionar no momento que você fazer o recovery desse ambiente. Eu vou mostrar isso na prática, acho que vai ficar mais claro. E aqui nesse laboratório, qual é a simulação que eu fiz? Eu criei uma máquina virtual na Google Cloud, então no provedor de cloud do Google. Eu criei uma instância lá e essa instância está configurado dentro dela o Disaster Recovery, replicando para dentro da AWS. Esse serviço é um serviço da AWS. E aí eu vou simular uma alteração nesse servidor dentro do Google e depois vou fazer um recovery, como se tivesse caído aquele servidor. Eu vou fazer um recovery e subir esse mesmo servidor lá na AWS e ele vai ficar funcionando da mesma maneira, exatamente como ele estava há alguns minutos atrás. Então ele é um serviço que você pode aplicar para qualquer empresa, em qualquer cenário. Então, principalmente para quem atua aí na área de consultoria, você pode implementar isso nos seus clientes, vender isso como um serviço. Ou se você trabalha numa empresa, aquela empresa que não quer migrar para a cloud, mas você precisa ter um ambiente, sabe que o seu ambiente aí físico já está comprometido, às vezes servidores ruins ou até instabilidade de energia, problemas que acontecem aí, desastres naturais. Esse tipo de problema pode acontecer, um incêndio. Você está preparado para isso? Essa é uma pergunta que eu sempre faço. Caso você tenha um problema de desastre natural aí no seu data center, incêndio, enchente, seja o que for, você está preparado para isso? Ou até mesmo um assalto? Ou se queimar o seu servidor? Quanto tempo você leva para voltar a esse ambiente, colocar ele para funcionar novamente? Qual o tempo que você levaria para isso, caso pegasse fogo no seu servidor ou queimasse uma placa? A maioria das vezes você leva aí alguns dias para conseguir recuperar isso, ou caso você já tenha um outro servidor aí replicado no mesmo ambiente, você consegue recuperar mais rápido. Mas se for um desastre aí, um incêndio ou algo parecido, você levaria aí alguns dias ou talvez até algumas semanas. Precisaria comprar equipamentos, restaurar backups. E aqui eu vou mostrar uma forma de você já colocar sua aplicação para rodar da mesma forma que ela estava, em menos de 10 minutos. Então, bora lá que eu vou mostrar isso direto para vocês aqui na minha tela. Bom, então esse aqui é o ambiente que está rodando lá no GCP, no Google Cloud. Então tá aqui, o Google Cloud, eu tenho uma instância, o nome dela tá aqui, instância-1, e eu tenho o endereço dela. Deixa eu copiar esse endereço aqui, e vou colocar aqui no meu navegador. Ele tem rodando uma aplicação minha de laboratório que eu subi aqui. E o que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo? Essa aplicação, ela está aqui rodando. Eu vou fazer uma alteração para você ver, eu vou mudar a cor desse botão, ele está aqui em azul, vou mudar ele para vermelho. Então deixa eu mudar ele aqui rapidinho, deixa eu me conectar na minha instância, lá no Google, vou mudar a cor desse botão para vermelho.
Estou conectado no meu servidor, deixa eu entrar lá na pastinha. Vou abrir o arquivo e vou alterar a cor daquele botão. Aqui, ó, o botão nessa linha, ele está color blue. Eu vou botar esse botão para vermelho. Red. Então, aquele botão que está em azul, ele vai ficar vermelho, perfeito? Deixa eu salvar. Deixa eu atualizar aqui, ver se o botão ficou vermelho. Perfeito, então eu tenho esse botão em vermelho. Agora, eu tenho instalado dentro dessa instância aqui o agente do Elastic Disaster Recovery, que é o serviço da AWS, é esse serviço que tem aqui, aonde que a gente localiza ele. Se eu vier na console da AWS, serviços, é esse cara aqui, ó, AWS Elastic Disaster Recovery. Eu vou entrar nele e eu vou mostrar quais seriam os primeiros passos para você fazer essa configuração. Eu já tenho ele configurado aqui, porque levaria algum tempo, né, para eu conseguir configurar tudo isso, e ele fazer essa replicação leva algumas horas, então eu já deixei ele configurado. Mas eu vou mostrar aqui, numa outra região, quais seriam os passos que você precisaria para configurar o Elastic Disaster Recovery. Aqui ele mostra, então a primeira coisa que você tem que fazer é configurar aqui o serviço. Então eu preciso criar um server de replicação, ele vai perguntar em qual rede que eu quero, eu vou deixar na rede default que eu tenho aqui na AWS. Qual o tipo de instância que eu quero utilizar aqui dentro, então ele fica rodando uma instância de replicação, sempre um server de replicação, então dependendo da quantidade de servidores que você tem, você precisa escolher servers de replicação aqui com capacidade maior, mas aqui eu vou deixar uma T2 Small mesmo. Vou avançar. Aqui ele pergunta se eu quero utilizar um IP privado, se eu vou ter uma conexão de VPN, eu vou dizer que não. Vou mandar só ele criar aqui um IP público. Aqui a retenção dos meus snapshots que ele faz lá, eu posso deixar 7 dias. Alguma tag que eu queira colocar, next. Ele vai me dar a minha configuração, eu vou criar a minha configuração default. Então, essa aqui é a configuração do meu servidor de replicação. Perfeito? O que é esse servidor de replicação? Esse servidor é o que vai ficar recebendo todas as informações para replicar as nossas instâncias. Depois disso, qual é o próximo passo que eu tenho que fazer? Eu preciso simplesmente instalar o agente do Disaster Recovery dentro das máquinas virtuais que eu quero executar. Então, se eu abrir esse menu aqui, ó, essa documentação, ele explica como que a gente instala esse agente e eu posso instalar esse agente em diferentes sistemas operacionais. Então, aqui ele dá instruções de instalação, tanto no Linux, ele passa aqui a documentação, né? Ou como que eu instalo esse agente no Windows. Então, também posso instalar ele no Windows, perfeito? Então, esse foi o agente que eu instalei lá naquela máquina virtual que estava dentro do Google. Depois de instalado esse agente, o que vai acontecer? Ele vai aparecer para mim as minhas instâncias. Como eu tenho aqui, ó, instância 1, instância 2. Então, eu tenho aqui as minhas instâncias. Essa instância 1 é aquela do Google, que eu mostrei para vocês que está replicando. E a instância 2 é uma que eu tenho dentro aqui da própria AWS, ó, essa é a minha instância de teste. E o que eu falei para vocês que ele cria automaticamente é essa instância aqui, ó, AWS Elastic Disaster Recovery Replication Server, o servidor de replicação. E esse servidor de replicação é o que fica recebendo todas as informações. Então, se eu voltar aqui no Elastic Disaster Recovery, ele vai me dizer que, ó, vamos pegar essa minha instância aqui, ó, essa aqui é a instância que está dentro da própria AWS. Ó, ela nunca teve um job de recover, nunca foi recuperada. O tamanho dela aqui, ó, 8 GB. O que mais que a gente tem? Informações do meu servidor. O último update, a última vez que ele atualizou, foi no dia 23, que é hoje, às 16h09. Não teve alteração nesse ponto de lá para cá. As tags de name que eu posso utilizar aqui. As configurações de disco, então ele tem um disco de 8 GB. As configurações de replicação. Então ele me dá aqui, ó, o meu Replication Server, que é o que eu estou utilizando ali, e as minhas configurações que ele vai utilizar para lançar a minha instância de recover. Ele cria um template aqui, ele vai usar esse tipo de instância, perfeito? Mas o que eu quero mostrar para vocês não é esse aqui, e sim esse aqui, ó, instância 1. Aqui ela já fala, ó, que eu fiz um recover às 16h20, eu comecei e ele acabou às 16h32, então ele levou 12 minutos para recuperar a minha instância. Foi um teste que eu fiz um pouquinho antes do vídeo. As informações do meu server, o último update, as tags, o nome da instância, o meu disco de 10 GB,
minhas configurações de replicação e as minhas configurações de restauração. E qual é o processo aqui que eu utilizo para fazer o recover dessa instância? Eu preciso vir aqui e selecionar a minha instância e falar que eu quero iniciar um recover. Nesse momento ele vai começar a recuperar minha instância para mim. Ela vai vir para cá, ó, Recovery Jobs, e ele vai começar a criar um job. Eu criei um há pouco tempo e eu consigo acompanhar todas as etapas desse job, aqui ó, desde a hora que ele startou até o sucesso que ele criou. Então eu vou começar a fazer isso aqui para você ver. Se a gente olhar aqui, ó, nos meus serviços de EC2, eu tenho apenas duas instâncias, uma que é o meu servidor de replicação e aquela minha instância de teste que está aqui rodando. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nos meus servers, vou pegar a minha instância e vou inicializar um recover e ele vai começar a replicar. Quando eu venho aqui inicializar um recover, ele pergunta qual o horário que eu quero fazer esse meu recover. E aqui ele tem, ó, todos os horários que ele fez esse recover para mim. Então ele fica aguardando de hora em hora, depois ele pega de 10 em 10 minutos e na hora que eu mandar aqui ele pegar a última versão, ele vai pegar nesse exato momento. Então eu vou selecionar aqui, né, a versão mais recente dos meus dados. Eu posso voltar algum tempo atrás, caso tenha dado algum problema, principalmente aí pode ter acontecido assim, ó, eu peguei um ransomware lá no meu server principal. Eu posso vir por aqui e fazer um recover algumas horas atrás. Então eu tenho um recover aqui, ó, de várias horas durante o dia. Isso aqui porque eu defini o tempo, eu posso aumentar esse período. Ó. Se eu vier aqui ó, no 2, eu tenho lá desde do dia 22 à meia-noite. Então eu defini que eu gostaria de guardar somente essa quantidade de jobs aqui para eu fazer o meu recover, mas eu posso ter mais, perfeito? Mas eu quero fazer o quê? Eu quero pegar a minha última versão válida que eu tenho e vou mandar ele inicializar o meu recover. Nesse momento que eu inicializei o meu recover, se eu vier aqui nos recover jobs, ele vai iniciar um novo job para mim. Então tá aqui, ó, um novo job, starter, recover. Eu vou clicar aqui e ele começou aqui a inicializar o meu job e esse processo ele vai levar algo em torno de 10 a 15 minutos, 10 a 12 minutos mais ou menos. Eu vou ir mostrando isso para você no decorrer desse vídeo. Um ponto importante que eu consigo fazer aqui também é voltar o meu server. Então eu consigo fazer um rollback. Além de eu fazer um recover, eu consigo voltar para o meu ambiente tradicional, mas eu não vou mostrar isso para vocês nesse vídeo, isso fica para o próximo vídeo. Então agora vamos acompanhar o nosso job aqui, rodando passo a passo o que está acontecendo. Agora ele começou mais uma etapa, ele finalizou o snapshot e ele começou a etapa de conversão. Nesse momento ele faz o quê? Ele cria para mim rapidamente uma instância temporária, que é o Conversion Server, que é a instância de conversão. Ele vai usar essa instância para converter o meu ambiente que não estava dentro da AWS para poder rodar aqui na AWS. Então ele cria essa instância de conversão, vai usar alguns minutos, depois ele vai excluir ela. Então vamos continuar acompanhando aqui pelos logs o que está acontecendo. Enquanto a gente está esperando aqui, sabe o que você já pode fazer? Se você não nos segue aqui no nosso canal, já clica aqui no botãozinho para seguir a gente no canal e aí você vai ser notificado toda vez que sair um vídeo aqui novo no nosso canal no YouTube. E também se você está gostando desse conteúdo, aperta no joinha que tem aqui embaixo, no curtir, botãozinho que tem aqui embaixo no YouTube, que é para eu saber se você realmente está gostando aí dos nossos conteúdos sobre cloud, sobre a AWS, que tem toda semana aqui no nosso canal no YouTube. Então já se inscreve aí enquanto a gente está esperando rodar o nosso job. Ó, passamos mais uma etapa aqui, agora ele começou, ó, Start Launch Recover Instance, ele iniciou o recover da minha instância. Vamos ver se ele começou a criar alguma coisa aqui no EC2, deixa eu atualizar. Ó, ele já excluiu aquele meu Conversion Server, já não existe mais, então ele só usou naquele momento de conversão. E daqui a pouquinho ele vai começar a criar uma instância para mim aqui dentro. Ó. Ele já começou a criar essa instância 1 aqui, mas eu vou deixar ele mudar o status para Run, para vocês verem ela rodando.
enquanto ele cria ela. Vamos aguardar mais uns minutinhos. Ó, agora eu vou atualizar aqui no EC2. Se você olhar, ele já começou a criar uma instância, já está em execução, mas ela ainda está inicializando. Então eu já tenho uma instância com o mesmo nome, instância 1, mesmo nome que a instância está aparecendo aqui no Google Cloud. Ele criou lá no EC2 para mim. E ela está no status de inicializando. Vamos olhar os nossos jobs. Deixa eu atualizar aqui. Ele deu aqui que o meu job foi finalizado, então ele já fez o recover. Vamos ver, ó, ele começou às 17 e finalizou às 17h10. Então foram em torno de 10 minutos até ele iniciar, executar todo esse job. Então a minha instância já está aqui rodando. Se eu vier no EC2, ó, a minha instância já deve estar aqui inicializando. Um ponto importante. Quando ele criou a minha instância, eu não marquei para ele já colocar um endereço IP público. Então a minha instância está sem endereço IP público. Como eu faço para acessar essa instância? Eu vou vir aqui no EC2, lá embaixo em IP elástico, eu vou alocar um novo endereço IP elástico, seleciono a região que eu quero, clico em alocar, e eu vou pegar esse endereço IP elástico, vou vir em ações, vou associar esse endereço IP elástico a uma instância. Qual instância? Aquela instância 1 que a gente tem que estar lá rodando. Tá aqui ela. Vou associar ela, clicar em associar, e agora sim, se eu voltar lá em instâncias, a minha instância que está aqui em execução, a instância 1, está inicializando ainda, ela já vai ter um endereço IP público. Eu vou copiar esse endereço IP público, vou colar aqui no meu navegador, vamos ver se já subiu. Ó, a minha aplicação já subiu, e exatamente como ela estava lá no Google Cloud, que é essa conta aqui, com o botão em vermelho. Então subiu exatamente a aplicação igual. Eu tenho um ambiente replicado de Disaster Recovery. Se eu vier agora aqui em Recover Instance, eu vou ter essa instância aqui, ó, que eu recuperei, e aqui eu tenho a opção de fazer o failback, que é voltar minha instância para lá, mas eu não vou conseguir mostrar isso para vocês nesse vídeo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha aqui embaixo, se inscrever no nosso canal e manda aí nos comentários, escreve aqui embaixo nos comentários outros conteúdos relacionados a Cloud ou a DevOps que você gostaria que a gente fizesse aqui no nosso canal no YouTube. Isso aí, valeu e a gente se vê então no próximo vídeo.